Bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Alexandre do canal Universo Paralelo e estou fazendo uma sequência de vídeos a respeito do livro de Gênesis 1 e tratando basicamente a respeito da criação do universo, contrapondo a teoria religiosa ateísta evolucionista. Então, eu já fiz uma sequência de vídeo aí explicando a respeito de como eu penso e como eu vejo isso dentro da palavra de Deus, expondo a minha opinião sobre esse assunto. E eu peço a você aí, caso você caia de paraquedas aí nesse vídeo, ou caso você veja, porque provavelmente ninguém vai ver, porque isso não interessa ao YouTube, mas eu vou fazer mesmo assim, vou deixar aí, né, nem que seja para minha posteridade no futuro aí, meus filhos, meus netos estarem assistindo e quando eu não estiver mais aqui, eles possam avaliar. Se caso isso sobreviver e ficar intacto até a vinda dos meus netos, ou qualquer coisa desse tipo, ou quem se interessar em estudar sobre o assunto, porque eu acho extremamente importante a gente estudar a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a estar entendendo plenamente a vontade de Deus expressa e a sua revelação através da sua palavra, sem usar subterfúgios ou usar o que o próprio homem já escreveu até hoje, porque eu tenho visto que muita da teologia que nós temos hoje, ela está deturpada, ela não é mais a mesma teologia de 450 anos atrás, da época da Reforma. Muitos dos reformadores que deixaram a boa teologia não são mais seguidos, não existe mais essa instrução, esse ensinamento como era feito por Martinho Lutero, que era feito por Calvino, que era feito por Wycliffe, que era feito por John Bunyan, que era ensinado por todos aqueles líderes e pastores puritanos, John Knox na Escócia. Muito da pregação, muito do ensino, muito do que a igreja tinha, infelizmente isso já não faz mais parte, tá? A teologia de hoje ela foi contaminada pelos movimentos evolucionistas e pelos professores e mestres das universidades que distorceram o ensino correto da palavra de Deus e enfinharam dentro dela o positivismo, tá? Tem muito positivismo dentro da palavra de Deus, o surgimento de novo da teologia ariana, que é a teologia armeniana. Não foi Armínio que inventou essa teologia, mas ela é uma teologia ariana, tá? E tem muito sincretismo religioso também dentro da própria interpretação da palavra de Deus. E também tem os continuistas, né, que continuam a partir da Igreja Católica, rejeitam algumas coisas, rejeitam aos ícones, rejeita a parte idólatra, mas continua com o mesmo pensamento, com a mesma teologia, o mesmo pensamento católico. Então a gente tem uma mistura muito grande que, através da leitura de Gênesis e Apocalipse, eu percebo que o negócio se perdeu, e se perdeu feio. E nos dias de hoje, em 2019, a igreja ela não caminha, ela cambaleia, na verdade. Dentro da igreja você tem mais joio, você tem mais gente que de fato não crê e não conhece a verdadeira revelação da palavra de Deus, do que realmente os crentes convertidos
que existe sim, e alguns estão dentro da igreja, mas sofrem por ver o quão a liderança e os líderes, as suas teologias, elas são fracas, eles deixaram de confrontar o pecado, eles deixaram de ensinar a respeito do que é o pecado e a sua consequência na vida do ser humano, e ficam apenas pregando positivismo dentro das igrejas. Então, para mim, toda teologia ela está voltada ao positivismo. Todos os textos da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eles são interpretados a partir de um ponto positivista, que é o quê? É na pregação causar, querer levantar, querer causar uma sensação positiva nos seus leitores para poder melhorarem, para poderem pregar o Evangelho, achando que esse positivismo ele é benéfico e é melhor falar de coisas boas, é melhor exaltar um positivismo do que trazer a realidade do que de fato o homem, no conhecimento do bem e do mal, o estrago e a desgraça e a miséria que traz para a vida do homem. Então, quer dizer, a teologia de hoje, ela gosta de relativizar as coisas e ela passa ela passa a mão na cabeça de muitos crentes, de muitos cristãos dentro da igreja e não prega e não ensina de fato uma realidade bíblica que é a respeito da condição caída, que foi isso que os reformadores ensinaram, instruiu e tirou o homem das trevas para a luz. Hoje essa teologia está levando o homem de novo a mergulhar numa treva. Então há uma necessidade de haver uma reforma, mas a reforma que eles querem uma reforma dentro da igreja, e eles estão tentando fazer essa reforma com essa teologia positivista, tá? Uma teologia relativista, que está fora da realidade do que de fato o homem é e que de fato o homem tem que ser ensinado. Então isso não vai conseguir reformar a igreja, porque uma das ideias que está crescendo é a mesma ideia religiosa judaica, que é o que? É aquela ideia que a concentração no templo, a reunião das pessoas dentro do templo, hoje já se voltou a chamar templo de novo, tá? As casas e a supervalorização do ambiente, a supervalorização das quatro paredes, a supervalorização da organização, a supervalorização dos nomes, cria-se um ícone, onde eles começam a dizer que você tem que estar ali dentro, fechado naquele ambiente, que aquele ambiente ali é o ambiente que vai transformar e trazer uma mudança de vida. Quando na realidade Jesus negou tudo isso e disse que isso não era verdade, que não se adorava a Deus nem em Samaria, que era um local idólatra, e também tampouco em Jerusalém, que era o local correto de adoração que de lá vinha. Mas Deus procura os seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então quer dizer, o local de adoração a Deus é dentro de cada um de nós. Isso não quer dizer que as pessoas não precisam se reunir em locais, de maneira nenhuma. Eu não sou contra o ajuntamento, eu não sou contra a igreja, eu não sou a favor de pessoas desigrejadas. Eu sou contra essa teologia que está destruindo a verdadeira conhecimento da palavra de Deus, usando a pretensão de dizer que o ajuntamento é o local aonde se traz a verdadeira revelação da palavra de Deus, quando isso não é verdadeiro, porque a única revelação da verdade da palavra de Deus é conhecendo o próprio Cristo, é através do conhecimento da verdade de quem é Cristo Jesus, e o homem sabendo da sua realidade, de quem de fato o homem é e quem de fato ele ofendeu, e essa consequência, tá? Então
a teologia positivista, junto com esse ensinamento da supervalorização do templo, do espaço, do nome, das organizações, tá? Tem formado meramente pessoas religiosas que põem suas Bíblias debaixo do braço, ou às vezes nem põem, e vai e assiste um culto carnalmente, e carnalmente volta para sua casa, e não há transformação de vida. Fala assim, mas isso é uma realidade? É uma realidade. É só você olhar para dentro das igrejas, o quantas pessoas têm sofrido com o próprio pecado, não conseguem vencer mais a força do conhecimento do bem e do mal, estão totalmente entregues e sujeitas. É só você olhar para cima dos púlpitos, os cantores, aqueles que louvam, aqueles que estão na frente, muitos deles agora são as pessoas que se matam, são as pessoas que vivem em rebeldia, são pessoas que não amam de verdade, são pessoas egoístas, que estão apenas ali para fazer show e fazer comércio da palavra de Deus, e quando não faz comércio, aqueles que estão dentro das suas igrejas estão apenas ali para se mostrar, não são cristãos verdadeiros, não é um louvor verdadeiro, não é uma reunião verdadeira, ali é simplesmente para buscar fama e glória e louvores a si mesmo, e com isso, que nem o apóstolo Paulo fala, com isso eles se atormentam em dores, e com isso a doença, com isso o conhecimento do bem e do mal cada vez mais forte dentro dos seus corações os conduz à morte e à destruição, tá? Então, esse enfrentamento a igreja vai ter que acordar a qualquer hora. Algum líder, alguém vai ter que se levantar contra essa teologia positivista que está dentro de todas as igrejas. Isso aí não se tornou somente do meio pentecostal ou neopentecostal, tá? Todas as igrejas que se dizem reformadas, elas não se enganem. Essa teologia delas também está totalmente mesclada com o positivismo, tá? Aonde se esconde a realidade moral e pecaminosa do homem e fica tentando fazer do homem uma pessoa melhor sem o confrontamento da sua realidade pecaminosa, tá? Porque Jesus nunca deixou de confrontar pessoa nenhuma primeiro com sua realidade pecaminosa da sua vida, porque quando o ser humano é confrontado e mostrado a ele a sua realidade pecaminosa, quanto mais ele entender disso, mais ele vai correr para Cristo e mais ele vai amar Cristo. Por isso que aquela mulher chegou aos pés de Jesus na casa de Simão e derramou o óleo caro, caríssimo, e chorava e secava os pés de Jesus Cristo com os seus próprios cabelos. E ali o Senhor Jesus perdoou os pecados dela. Por quê? E o Senhor Jesus fala para Simão: Simão, quem mais foi perdoado, mais se ama. Eu estive na sua casa e você não me lavou os pés. Eu entrei na sua casa e você não me deu o beijo de irmandade, o ósculo santo. Ela até agora não para de secar e não para de beijar os meus pés. Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. Então, quanto mais positivismo, quanto mais tenta melhorar o homem através de uma teologia positivista que não confronta o homem com a sua realidade pecaminosa, mais vamos ter gente dentro da igreja se dizendo ser cristão, fracos e falhos, que não conseguem lutar contra a sua própria carne, que não conseguem lutar contra a sua realidade pecaminosa, que é a sua escravidão e sujeição debaixo do conhecimento do bem e do mal. Então, por isso, eu quero dar esse pontapé inicial nisso que eu acho importante, é o resgate à verdade, sem esse positivismo, sem essa vitimização, achando que o homem é uma vítima do seu próprio pecado, do seu próprio erro, e que ele, por ser uma vítima, apenas estando dentro da igreja, apenas ouvindo pregações de domingo, ou às vezes durante a semana, uma pregação positivista, vai melhorar e mudar o homem. Não vai não, de jeito nenhum. Apenas com o confrontamento da realidade humana, do que de fato o homem é depois de Adão e Eva,
E o confrontamento é que vai melhorar, que vai fazer com que o homem reconheça a Deus como seu único e suficiente Salvador, e daí ele nasce através do Espírito Santo, e ele é tirado de dentro desse lamaçal do conhecimento do bem e do mal e trazido para ser trabalhado conforme a imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque todos agora têm que ser conforme a imagem e semelhança de Cristo. Então, eu quero começar. Eu já falei um pouco sobre desmascarando o que é a religião evolucionista ateísta, porque de fato é uma religião, que é uma religião anticristo, anticristã, é uma religião que conduz o homem a se distanciar de Deus, que produz um conhecimento do bem e do mal, o qual faz com que o homem ache que todo esse bom conhecimento é um conhecimento que conduz a ele a uma realidade, quando na verdade não é, é um engano. É apenas o conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva adquiriu no Jardim do Éden e que está dentro do homem trabalhando, ensinando ele a como viver sendo um ser totalmente maligno, anti-Deus, e ser anti-Deus é ser anticristo. Por quê? Por que eu digo que todo conhecimento mundano a respeito da criação e a respeito do ensino é anticristo? A NASA, todos essas pessoas que ensinaram o evolucionismo, começando a partir de Darwin, todos eles, depois Steve Dawkins, Hawking, todos esses Dawkins e Hawkins, todo esse pessoal aí de ciência que estudou e que trouxe essa realidade que temos hoje, até nos dias de hoje, esses estudos da NASA, tanto na China como na Rússia, em todo lugar, na Suíça, Suécia, fazendo e buscando tecnologia para provar uma outra realidade para o homem fora de Deus, tudo isso é anticristo, tudo isso nega a existência de Cristo, porque se é ensinado uma outra criação, fora do que Gênesis fala, então Cristo não existe. A igreja ela já começa, muitas igrejas tradicionais, ela já começa a tropeçar por não trazer e não ensinar essa realidade dentro das suas próprias igrejas, trazendo a revelação do que o mundo ensina e do que a palavra de Deus ensina, e a partir de Gênesis e também a partir do capítulo 1 do Evangelho de João, mostrar a distorção maligna e satânica da rejeição do próprio Cristo. Então, quem está dentro de uma igreja, eu vou ter que parar o vídeo porque existe um tempo, daí eu vou parar para recomeçar de novo.